8h21 já. Esperar só mais uns minutinhos aí, tá? Aproveitando, gente, alguma outra dúvida? Pode aproveitar esse tempinho aí pra gente ir tratando de outros assuntos aí. Já tô gravando, tá? Então as dúvidas vão ficar lá disponíveis para vocês depois assistirem com mais calma, tá? Então já tá gravando. Tarsila, mais alguma questão que você queira perguntar? Pode perguntar, viu? Seja da matéria, seja das provas, pode perguntar, fica muito à vontade. Rosimeiro, Roberta, a Tairine. Alguma dúvida, gente? Tá ficando claro a aula, a explicação? Como é que tá? Vou esperar só mais um minutinho, tá? Até o pessoal ir entrando. Rosmeire falou que tá certo, Tairine tudo ok, que bom, tá? Porque, gente, é igual eu tava falando, é uma matéria importante, né? E cai bastante, certo? Cai bastante. Então, tendo dúvida, eu preciso que vocês me falem, não deixa passar, tá? Não deixa passar nada, porque isso aqui cai, beleza? Muito bem. Ainda falta aí algumas pessoas para entrar. Vou esperar só mais um tiquinho, tá, gente? Que essa última aula ela é mais corridinha, né? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tá todo mundo entendendo tudo aí? Ô Guilherme, seu arquivo, o 15 e o 16 são o mesmo? Parece que são o mesmo e tem umas coisinhas diferentes. É porque eu acho que o 15. Peraí, deixa eu só confirmar. No 15, aliás, no 16, né? Mais completo, né? O 16 tem essa parte dos pronomes aqui, por isso que eu mandei de novo. Percebi agora. Porque você vai falando, eu vou copiando, eu tenho mania de copiar. Tá mesmo certo. que tenha um slide. E agora que eu acabei de copiar o 15, eu abri o 16, eu tô vendo que é mais ou menos o mesmo. Porque no 15 eu ainda não tinha colocado essa parte dos pronomes, aí eu inseri e coloquei no 16, que aí ficou a aula só disso. Eu preciso tirar daquele slide, eu esqueci. Esqueci de tirar daquele PDF. Não tem problema não. Tá? É só porque eu tenho essa mania de copiar, então agora que eu percebi. Não, perfeito. Tranquilo. Bom, gente, uns 5 minutinhos já tá bom, né? Vamos lá, pra gente acabar então. Bom, então, aqui continuando, né? Os pronomes, então, na função de objetos. Guilherme. Oi, pode falar. Você não compartilhou a tela. Não compartilhei? Opa, desculpa. Peraí. Obrigado por avisar aí, senão eu ia dar a aula inteira sem compartilhar. Bom, então aqui, galera, então nós temos todas nessas orações aqui, que eu vou explicar uma por uma, nós temos os pronomes pessoais, né, do caso oblíquo, que funcionam com o objeto. Agora vocês já entenderam, né, que um funciona, o reto funciona como sujeito, e os pronomes do caso oblíquo funcionam como objetos, ou seja, complementos verbais. Certo? Lembra que eu falava, grosso modo, é aquele que recebe a ação, mas não era aquilo, era só para você ir entendendo que era diferente do sujeito. Agora aqui eu posso explicar com mais calma, por isso que eu voltei nesse assunto, certo? Dos pronomes. Porque cai, certo? E não é um assunto difícil. Quando você entende objeto e complemento, isso aqui fica fácil.
Tá? Então, por exemplo, consideramos as pessoas idôneas, certo? O que é esse las? Quem considera, considera alguém. Então, numa frase assim, ó, para juntar tudo que a gente já estudou, consideramos-las, certo? Grosso modo, seria assim, né? Consideramos elas. Mas eu não posso. Como a gente fala? A gente fala assim: consideramos elas pessoas idôneas. Por que eu não posso usar o elas? Porque elas é objeto. Não é sujeito. Quem é sujeito? Quem é que consideramos? Agora vocês já sabem. Quem é que consideramos? Quem é que consideramos? Nós. Nós. Sujeito oculto. Certo? Nós consideramos elas. Então o elas é um pronome do caso reto. Ele não pode ser objeto de consideramos. O sujeito já está aqui. Nós. Então nós consideramos. Quem considera, considera alguma coisa ou alguém. Consideramos quem? Elas. Então não pode ser elas. Eu preciso usar um pronome oblíquo. Aí eu tenho que ver, não é? Então consideramos, olha lá, ó, para vocês não esquecerem. Consideramos las, certo? Por que las? Porque aqui vocês viram, ó, consideramos elas, né? Vamos deixar assim. Eu tenho aqui as razões, lembra? Verbos terminados em RZ ou S. Lembram disso, né? RZ ou S eu corto as razões e uso o lo ou lá, tá? Então, ó, consideramos las. Deu para entender? Consideramos las. Aí sim, pessoas idôneas, tá? Esse las, aqui o pronome é as, certo? Ele é objeto direto de considerar. Então, quem considera, considera alguém. Beleza? Maria fazia doces e vendia-os com esperança. Certo? Então, olha lá. A Maria vendia-os com esperança. Certo? Por que esse os? Porque eu estou substituindo doce, eu não quero repetir, né? Eu não quero que fique assim, ó. A Maria fazia doce e vendia doces com esperança. Poxa vida, né? Eu não preciso ficar nesse repeteco aqui, né? Toda hora de palavras. Então vendia-os. Por que vendia-os? Como é que a gente fala isso normalmente? Maria vendia eles, os doces, né? Então Maria fazia doce e vendia eles com esperança. Mas agora a gente já sabe, né? O eles é pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes retos não podem ser objetos. Guilherme, esse eles então é objeto? Faça a pergunta. Maria vendia. Então, vamos lá. Quem vendia? Maria. Maria é sujeito. Bom, se eu já tenho que a Maria é sujeito, o eles não pode ser sujeito. Porque quem vende, vende alguma coisa. Vendia o quê? Eles. Então esse eles está com função de objeto. Não pode, tá? Eu tenho que colocar o os, que é o pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa. Certo? Então vendia os. Deu para entender? Então a função sintática desse os, numa análise sintática que eu vou fazer, esse os é o objeto direto do verbo vender, que é um verbo transitivo direto. Então vamos relembrar? Vender, esse vendia. Quem vende, vende alguma coisa. Vendia o quê? Vendia os. Que está substituindo Maria vendia doces. Então está substituindo doces. Então veja que a função sintática não muda. Vou pôr exatamente a mesma frase. Maria vendia doces com esperanças. Com esperança. Vendia. Quem vende, vende alguma coisa. Vendia o quê? Doces. Então doces é objeto direto de vendia.
Concorda? Aqui eu estou substituindo doces por um pronome só para não repetir a palavra, mas a função sintática não vai mudar. Olha só, quem vende, vende alguma coisa. Vendia o quê? Vendia os. Esse os substitui doces. Se ele substitui doces, a função sintática dele é a mesma. É igual se eu falar assim, ó, Maria vendia doces, não é? Se eu colocar ela, o que é esse ela? Está substituindo Maria. É um pronome também, não é? A função sintática também não mudou. Isso aqui é sujeito, e aqui também o ela, o pronome que substitui Maria, é sujeito também. Tudo bem? Então, quando for objeto direto, ó, vendia doces, quem vende, vende o quê? Vendia o quê? Objeto direto é o ou a. E seus plurais, os e as, depende do gênero e número do substantivo aqui que você vai substituir. Então, doces é masculino plural, o pronome também tem que ser masculino plural. Se fosse Maria vendia balas, né, gente? Maria vendia balas, né? O objeto direto então seria balas. O pronome não vai ser os, né? Maria vendia bala, ela vendia as. Certo? Beleza? Vendia as. Tá bom? Ou se fosse bala, vendia a. Certo? O pronome, não é? Tem que seguir em gênero e número substantivo que ele está substituindo, nós já vimos isso, certo? A grande sacada aqui é o seguinte, bala é objeto direto, então eu vou usar o ou o a, ou os ou as conforme o gênero e o número, tá certo? Guilherme, quando que eu uso o lhe? Calma que nós vamos chegar lá, tá? Então, ó, não soube quem os chamou aqui. Vamos tomar cuidado, essa aqui é até interessante eu comentar com vocês, tá? Porque por enquanto tá tudo na ordem direitinho. Quando a gente for estudar colocação pronominal, vocês vão lembrar dessa aula. Ó, não soube quem os chamou aqui. O concurso vai te perguntar qual que é a função do os, certo? Faz aquele teste, ó, não soube... Faz do jeito que você falaria, não soube quem chamou eles aqui. Do jeito errado mesmo, para você entender a função. Porque aqui, ó, ele vai ficar na posição normal, na posição mais usual. Não soube quem chamou eles, certo? Chamou. Quem chama, chama alguma coisa ou alguém. Chamou quem? Eles. Então, eles é o objeto. Só que eu não posso usar eles. Eu vou colocar os. Tá? Pronome. Estou fazendo passo a passo. Tá? Não posso deixar assim. Então, seria aqui. Ocorre que quando a gente for estudar a colocação pronominal, nós vamos ter uma aulinha só sobre isso, a gente vai ver que essa palavra aqui, ela atrai o pronome para perto dela. Então, o pronome tem que vir antes. O que vai acontecer? Esse os vai vir para cá. Certo? Beleza? Ou seja... Esse os continua sendo objeto direto do verbo chamou, independentemente da posição que ele está. Ele pode estar aqui, ele pode estar antes. Eu tenho casos que vai no meio, que é a mesóclise. Não quero entrar nesse assunto agora, tá bom? Nós vamos ter uma aula só disso, tá? Mas essa palavra, a gente vai ver por que depois, ela atrai o pronome para antes. Qual que é o grande fato aqui? Não se altera a função sintática, tá? Por exemplo, ó, os meninos vieram. Não soube quem os chamou aqui. Quem chama, chama alguma coisa ou alguém. Chamou quem? Os meninos. Tá? Então, não soube quem chamou os meninos aqui. Mas eu não quero que repita, eu vou substituir por um pronome. Os chamou. Tá? Deu para entender? Então, o os aqui é o objeto direto de chamou. Chamou é um verbo transitivo direto. O os é o seu objeto direto. Vamos escrever? Ó, chamou. Vou pintar de verdinho, que é o verbo, tá? Vou escrever aqui embaixo. O os é OD.
OD, Guilherme, objeto direto. Por quê? Porque chamou é verbo transitivo direto. Quem chama, chama alguém. Chamou quem? Certo? Então, ó, OD e VTD, verbo transitivo direto, tá? O pronome, a função sintática dele é ser objeto. Todos os pronomes oblíquos lá, eles são objetos. E os retos são sujeito. Agora aquilo vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Bom, aqui é o mesmo exemplo, tá? Aí agora, antes, deu para entender o uso dos pronomes como objetos diretos? Então, quando for o ou a, eu vou usar para os objetos diretos, para substituir os objetos diretos. Quando for transitivo indireto, o que é um transitivo indireto, Guilherme? É quando entre o verbo e o seu complemento eu preciso da preposição para fazer essa ligação. Vamos ver exemplos. Olha só. Necessitamos de mais materiais de construção. Guilherme, eu vou chegar aqui para vocês e vou falar assim, galera, eu necessito. Guilherme, você necessita de quê? Olha a pergunta. Guilherme, você necessita de quê? Você tem uma preposição aí. Ante, até, após, com, contra, de. De é uma preposição. Certo? De é uma preposição. Vamos prestar atenção nisso. Na própria pergunta você já tem a preposição. Então, toma cuidado. Necessitamos de mais materiais. Então, necessitamos. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitamos de quê? A resposta é o seu objeto indireto. Porque indireto, eu já ouvi a preposição na própria pergunta. Não preciso nem olhar a frase. Mas vamos olhar. Ó, vamos olhar aqui. O verbo necessitamos, tá? Aqui é a preposição. Necessitamos de mais materiais. Lembrando que a preposição faz parte do objeto, tá? Então, necessitamos de mais materiais. O objeto indireto é tudo isso. De mais materiais de construção, porque ele me responde a pergunta. Necessitamos de quê? De mais materiais de construção. Certo? Beleza? Então, olha lá. Se necessitamos de mais materiais de construção, isso aqui é objeto indireto. E esse verbo é o quê? Verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Porém, é um verbo transitivo indireto. É o nosso famoso VT, verbo transitivo indireto, que vai precisar de um objeto indireto ou de um OI. Tá bom? Notem que eu nem estou chamando objeto de complemento mais, mas não podemos esquecer que objeto é complemento de verbo, ou é complemento verbal. Nós estamos falando de complemento verbal aqui, certo? Por quê, Guilherme? Nós vamos falar de complemento de nomes? Sim, complemento nominal, que não chama objeto. Quem chama objeto é complemento verbal, tá? Outro exemplo, Guilherme. Ele ansiava. Quer dizer, ele estava ansioso por alguma coisa. Então, ele ansiava pelo novo dia que vinha nascendo. Vamos ver? Olha, eu achei o verbo aqui, ó. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Olha a preposição. Ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por. Por é uma preposição. Guilherme, mas cadê o por aqui? Eu só estou vendo pelo. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Se me perguntar isso aí, certo? Aliás, perguntar pode, não pode errar na prova. Todos sabem que pelo é a preposição por, mais o quê? O artigo o. Então ele ansiava por o novo dia. Por o novo dia. Só que a gente não fala assim. O que a gente arrumou? O por mais o, a gente substitui pelo pelo. Então não vamos esquecer que pelo é por mais o. Se fosse um substantivo feminino na frente, é pela, que é por mais a. Pela promoção da Black, não é? Friday, né?
Ansiava pela promoção da Black Friday. Quem anseia, anseia por. Ó, ansiava pelo quê? O pelo você tem que encarar como uma preposição, porque ele é o por mais o. Certo, galera? Não vamos esquecer disso. Então, ó, ele ansiava pelo novo dia que vinha nascendo. Qual que é o objeto? Tudo isso aqui, ó. É tudo que responde pelo quê? Pelo novo dia que vinha nascendo. Objeto indireto, porque entre o verbo e o seu complemento eu tenho a preposição. Esse verbo, nós vamos ver na aula que vem, rege uma preposição. Ele exige uma preposição. Nós vamos ver regência na aula que vem, tá? Então esse verbo ansiar, ele exige uma preposição, tá bom? Outro, o luxo contribuiu para sua ruína. Olha o verbo, contribuiu. Quem contribui, contribui para alguma coisa, certo? Contribuiu para o quê? O Guilherme, para é preposição? Ó, se me perguntar isso. Perguntar pode, tá? Ó, se errar isso. Quais são as preposições, galera? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para. Para é preposição, certo? O luxo contribuiu para a sua ruína. Contribuiu para o quê? Quem contribui, contribui para alguma coisa. Contribui para o quê? Certo? A resposta é o objeto indireto. Por que indireto? Porque eu tenho para. Esse verbo nós vamos ver que ele rege preposição. Ele precisa da preposição para. Beleza? Ou de outra, dependendo do sentido. Posso contribuir para, posso contribuir com. Tudo preposição. Tá? Então, contribuiu. Ele é o verbo transitivo indireto. Por quê? Porque na frente eu tenho um objeto indireto para a sua ruína. Até aqui tá claro? Sim. E como que eu faço, Guilherme, para substituir um objeto indireto se eu precisar substituí-lo por um pronome? Eu vou usar o e o a também? Não. Qual que você vai usar? O lhe. É esse o uso do lhe. Sempre que você vir um lhe, ele é objeto indireto. Sempre. Sempre que você vir o ou a, é objeto direto. Sempre que você vir lhe, ele é objeto indireto. Ou seja, aquele verbo rege uma preposição. Ele se liga com o seu complemento, com o seu objeto, por meio de uma preposição. Certo? Vamos ver como é que isso funciona? Então, o pronome pessoal oblíquo lhe, tá? Funciona como objeto indireto, sempre sem exceção. Sem exceção. Olha só. Entregou ao pai. Tá? Quem entrega, entrega aí sim alguma coisa a alguém. Nós já vamos ver isso, tá? Por enquanto, vamos esquecer o alguma coisa. Vamos focar só no a alguém, tá? Quem entrega, entrega a alguém. Olha o a. Eu posso ter o para também. Concorda? Então, ó. Entregou ao pai. Ou entregou para o pai. Certo? Lembra do ao? Quem entrega, entrega a alguém. Olha esse a. Entregou a quem? Certo? Entregou a quem? Ele entregou a... Vou separar para ficar mais claro para vocês. A mais o. Ele entregou ao pai. Isso aqui é preposição. Eu estou pintando de azul lá, né? E esse aqui é o artigo. Só tá junto, mas são coisas diferentes. Igual o pelo. Lembra lá que a gente já estudou isso, que as preposições adoram se juntar nas outras palavras, tá? Mas nós temos que saber identificá-las. Aqui, ó, eu posso substituir pelo para. Nesse caso, elas têm o mesmo sentido. Então, ó, isso aqui é preposição, isso aqui é artigo. Entregou para. Então, quem entrega, entrega a alguém ou para alguém. A é a primeira preposição. Para nós já sabemos que também é preposição. Certo? Então quem entrega, entrega a alguém. Certo? Então entregou ao pai. Ô Guilherme, mas Oi. nesse caso que tem a preposição para, porque se fosse entregou o bebê, aí seria direto. Direto. Certo.
Isso mesmo. Tá? Nós já vamos ver os casos dos verbos, que são a maioria, que tem dois complementos ou mais. Ele tem um complemento direto, um objeto direto, ele tem um objeto indireto. Tá? São os verbos que a gente chama que tem dois ou mais complementos, que é perfeitamente possível. O caso do entregou é um caso clássico. Tá? Eu entreguei a carta ao meu pai. Eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Tá? Por que eu estou isolando? Para entender primeiro o que é o objeto indireto e como que eu substituo ele com um pronome. Tá? Então, olha só. Entregou ao pai. Então, vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. O pai pediu a chave. Não é? Seu filho, não é? Entregou ao pai. Tá? Então, o que eu tenho aqui? O pai pediu a chave, o seu filho entregou ao pai. Eu quero tirar esse ao pai daqui, porque eu já tenho o pai aqui. Beleza? Então eu vou substituir por um pronome. Bom, eu sei que isso aqui, eu já vi aqui, que é objeto indireto de entregou. Quem entrega, entrega a alguém. Entregou a quem? A o pai. Ou para o pai, mesmíssima coisa. Tá? Os dois são preposição, os dois são objetos indiretos. Tá? Como que eu faço? Seu filho entregou-lhe. Por quê? Por que esse lhe? Porque ó, aqui eu tenho o objeto indireto. Aqui também. Qual que é a função do lhe? Objeto indireto. Tá? Eu vou usar o a para substituir objetos diretos e vou usar o lhe para objetos indiretos. Nesse caso, ao pai. Então, entregou-lhe a chave. Certo? Guilherme, pode falar. De novo. Seu filho entregou a ele, aí tá errado. Pela concordância. Sim, porque assim, ó, esse ele é pronome reto, né? Então, entregou-lhe. Certo? Entregou-lhe. Porque ele é reto, ele não pode ser objeto. Tá? Nesse caso aqui, ele seria objeto indireto. Tá? Embora seja muito usado a ele, tá? Mas a gramática nos diz que o pronome reto não pode ser objeto. Tá? É claro, né, gente? Isso é teoria. Tá? Na prática, a gente fala muito, entregou para ele, né? Enfim, a gente usa muito isso. Mas a gramática nos diz que quando eu for substituir por um pronome, eu tenho que colocar o oblíquo lá. Certo? Se cair no concurso, entregou-lhe. Tá certo? Se eu precisar substituir o objeto indireto. Fechado? Sim. Todo mundo entendeu isso? O a, objeto direto, lhe, objeto indireto. Quando o verbo pede uma preposição, ele rege uma preposição. Certo? Então, é o caso aqui. O pai... aliás, entregou ao pai, eu tenho a preposição, então entregou-lhe. A função sintática do lhe sempre vai ser objeto indireto. Sempre, não tem exceção. Tá? Outro caso, o livro interessava-lhe. Ou seja, o livro interessava a ele ou a ela. Certo? É isso. Paulo viu seu amigo e abraçou-lhe, ou seja, abraçou a ele. Olha a preposição, sempre vai ter uma preposição, sempre é objeto indireto. Quem abraça, abraça a alguém. Abraçou a ele ou abraçou a ela, tá? Teve saudades, por isso escreveu-lhe, ou seja, escreveu a ele ou escreveu a ela, tá? Soube que lhe disseram mentiras, ou seja, soube que disseram mentiras a você. Deu para entender? Olha o lhe. O lhe é o objeto indireto de disseram, porque quem diz, diz a alguém. Esse caso, Ana, já que você perguntou, ele é um daqueles casos. Ó, quem diz, diz algo, diz alguma coisa. Diz o quê? Mentiras, objeto direto. Mas diz a alguém. Objeto indireto, porque eu tenho o a, eu tenho para, a preposição, certo? Então, se eu quiser substituir
o a você, eu vou colocar o lhe. Se eu quiser substituir mentiras, que é objeto direto, eu vou colocar o a. Disseram-nas a você. Depende do que você vai substituir. Oi, pode falar. Porque é transitivo direto e indireto, é por isso? Exatamente esse o nome. Ele tem dois objetos, tá? Objeto direto e indireto, então ele é um transitivo direto e indireto, que é o próximo slide aqui que eu já vou mostrar. Aí eu me atento, então, a qual objeto você vai substituir. Isso, a qual que vai substituir o pronome. Perfeito, perfeito. Um vinho não lhe faria mal. Como assim? Não faria mal a você. Certo? Então eu estou substituindo o a você. Ou seja, o objeto indireto. Se não vai fazer mal, não faz mal a alguém. Certo? Objeto indireto. Então não lhe faria mal. E não o faria mal. Certo? E aí, né, para finalizar esse papo que eu tava tendo aqui com a Ana, eu tenho os transitivos diretos e indiretos, gente, que são a maioria, tá? A maioria dos verbos que a gente usa, eles têm vários tipos de objeto, depende do sentido, tá? Aqui nesse caso, a maioria dos verbos que a gente usa no nosso dia a dia, eles têm tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Ou seja, eles têm objetos em que eles não precisam usar a preposição e eles têm outros que precisam. Normalmente, quando é a alguém, certo? Quando eu tenho uma pessoa envolvida aí, tá? Mas não é regra, não precisa decorar isso, tá? É só você saber identificar quando eu tenho objeto direto e quando eu tenho objeto indireto. Olha só, ensinamos técnicas agrícolas aos camponeses, vamos por parte. Tá? Olha o verbo, ensinamos. Só ele faz sentido? Não. Então ele é um verbo transitivo, porque eu tenho os complementos aqui. Então ele é um verbo transitivo. Guilherme, agora ele é direto ou indireto? Vamos ver. Quem ensina, ensina alguma coisa. Ensinaram o quê? Técnicas agrícolas. Olha a pergunta. Ensinamos o quê? Não tem preposição. Não tem preposição. Ensinamos técnicas agrícolas. Não tem preposição aqui. Objeto direto. Tá? Agora, quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Para alguém. Ensinou a quem? Para quem? Escutaram a preposição? Ali ela. Aos camponeses. Objeto indireto. Tá? Então, o que isso implica, gente? Ó, eu até deixei a listinha das preposições aqui, tá? O que isso implica? Deixa eu voltar nesse exemplo que ele é muito bom. Aliás, deixa eu terminar aqui então, pra gente acabar essa aula. Ó. Então, os transitivos diretos e indiretos, eles têm dois ou mais objetos. Eu posso ter mais de dois também. O normal são dois. Então, ó, ceda o lugar aos mais velhos. Olha o verbo, ceda é um imperativo, né? Uma ordem, ceda, não é? O lugar ao mais velho. Então, quem cede, cede alguma coisa. Ceda o quê? O quê? Sem preposição. O complemento é direto, o objeto é direto. Ceda o lugar. Mas quem vai ceder a alguém, para alguém. Cedeu para quem? Olha a preposição. Para quem? A quem? Aos mais velhos. Objeto indireto. Certo? Aí, gente, antes disso, dúvidas? Então eu tenho os diretos e os indiretos. Então esse é um verbo transitivo direto e indireto, que são a maioria, tá? São a maioria. Ô Guilherme, você podia fazer uma lista assim com um monte de frase pra gente analisar, pra treinar. Pode ser, eu mando lá no grupo pra vocês. Mando sim. Porque isso é treino, né? Treino. É você esmiuçando a frase pra poder ir descobrindo, né? Claro. Se você conseguir e puder, claro. Eu tenho os exercícios aqui, eu mando pra vocês lá no grupo, tá? Eu mando essa semana, eu já mando lá pra vocês. Né? É, ajuda sim. E a última predicação verbal que eu tenho, ou seja, eu tenho verbos intransitivos, eu tenho transitivos e tenho os verbos de ligação que nós já estudamos. Tá? Nós já estudamos. Lá na parte de verbos. Ou seja,
os verbos de ligação, a gente não fala em objeto. Não fala em complemento. A gente fala, lembra que eu batia tanto na tecla com vocês que o verbo de ligação é aquele que atribui uma característica ao sujeito, ou seja, ele não tem complemento, ele não tem objeto. O que ele tem? O predicativo do sujeito. Esse é o nome novo. O que é o predicativo do sujeito? É a característica que eu estou atribuindo ao sujeito. Certo? Então, olha só. Verbo de ligação, aqueles que conectam o sujeito a uma característica. Então, a terra é móvel. Olha o verbo de ligação aqui, ó. Certo? Eu não posso falar que móvel complementa o sentido de é. Não, ele só está atribuindo a característica ao sujeito. Essa característica do sujeito chama-se, na análise sintática, de predicativo do sujeito. É a característica do sujeito. Então ele liga o sujeito ao seu predicativo. Agora eu já estou usando os nomes corretos aqui. Eu não estou falando mais característica. Eu já estou usando o nome sintático. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Que na maioria das vezes é um adjetivo morfologicamente. Entendem? Como as duas análises têm que se complementar para você entender. O que é o predicativo do sujeito? Morfologicamente é um adjetivo, porque ele é uma característica. Mas na análise sintática ele se chama predicativo do sujeito. Nesse uso aqui. Tá? O adjetivo pode desempenhar outras funções que nós vamos estudar. Uma delas é o predicativo do sujeito. Tá? Que vocês já sabem o que é. É quando eu tenho um verbo de ligação que liga o sujeito à sua característica. Que agora a gente já sabe que chama predicativo do sujeito. Tá? Tenho mais exemplos aqui. O dia continuava O dia continuava chuvoso. Tá? Eu não tenho um verbo de ação, eu não tenho que falar em complemento verbal. O que esse verbo está fazendo? Ligando o sujeito ao seu predicativo, à sua característica. Certo? Então, ó, o dia continuava chuvoso. Chuvoso é uma característica do dia. Certo? Ou seja, se eu fosse fazer uma análise morfológica aqui, ó, substantivo e o seu adjetivo. Na análise sintática, eu tenho o sujeito e o seu predicativo do sujeito, unidos pelo verbo de ligação. Por isso, ligação. Lembra? O que ele faz? Ele liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito. O nome sintático para esse termo é predicativo do sujeito. Tá bom? Acabamos por aqui. Deixa eu só explicar um negócio interessante aqui. É isso aqui, ó. Eu queria dar um exemplo do uso dos pronomes, tá? Antes da gente acabar. Então, ensinamos técnicas agrícolas aos camponeses, certo? Se eu quiser, então a gente já sabe que isso aqui, né, é um objeto. Não, eu estou pintando de amarelo, né? Só para não confundir. Amarelo e esse aqui de, sei lá, de azul, né? Opa. Peraí. Só para separar os dois objetos, tá, gente? Um é objeto direto, outro é objeto indireto. Vocês já sabem, eu não preciso pôr aqui. Se eu quiser substituir o objeto direto por um pronome, eu vou colocar o ou a. Como é que eu vou fazer? Então, ensinamos aos camponeses. Não precisa grifar, não. Esse las, então, vocês já sabem, ele é o objeto direto. Ensinamos-las, ou seja, ensinamos as técnicas. Se eu estou repetindo muito técnicas, eu quero substituir, eu vou pôr um las. Então presta atenção. Esse las aqui, ó, por que eu grifei só o as? Para vocês não confundirem. O L aqui é só um objeto de eufonia, né? Das razões. Aqui eu teria um verbo terminado em S, RZ ou S, eu corto e coloco lá, ou lo. Beleza? Mas o pronome é o as. Então a função sintática disso daqui é objeto direto. Perfeito, gente? Vamos colocar aqui, ó, para não esquecer. OD, objeto direto. Vou até pintar de amarelinho, pra vocês não esquecerem, ó. Agora,
Se eu estou repetindo camponeses e eu quero substituir camponeses, ensinamo-lhes. Peraí. Isso, desculpa. Ensinamos-lhes, ou seja, aos camponeses, certo? Técnicas agrícolas. O que é esse lhes? Objeto indireto. Fechado? Era isso que eu queria mostrar. Então, aqui nós temos o objeto indireto, o lhes. Tá? A função sintática dele é o objeto indireto, porque ele substitui um objeto indireto. A função do as aqui é o objeto direto, porque ele substitui um objeto direto. Gente, é isso. Eu vou mandar os exercícios para vocês, para identificar os objetos, tá? Eu mando essa semana ainda, tá bom? Vocês já têm o material de regência, que vai ser o material da nossa próxima aula, tá? Eu já mandei lá no grupo para vocês. Deem uma lida. Regência despenca em concursos, tá bom? Regência despenca e tem tudo a ver com isso aqui, tá? Tem tudo a ver com isso, beleza? Gente, alguma dúvida aí mais de emergência? Qualquer dúvida também me mandem no WhatsApp, tá bom? Estou lá à disposição de vocês, certo? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Tranquilo? Gente, um grande abraço, tá? Acho que semana que vem é feriado, né? Poxa, outro feriado, hein? Nós vamos perder mais uma aula, é isso? Dia 2, né? É feriado também. Façam os exercícios que eu vou mandar então, para não ficar muito distante, tá? E, gente, eu estou à disposição de vocês. Mandem o WhatsApp para mim, eu vou responder as dúvidas, tá? Seja dessa aula, vocês vão rever as aulas aí, eu vou deixar no YouTube lá para vocês, tá? Vou mandar os exercícios. Me chamem no WhatsApp, não deixe passar 15 dias aí, porque senão fica difícil memorizar tudo isso, tá bom? Grande abraço para vocês, uma boa semana, um bom feriado aí para vocês, bom descanso e façam os exercícios, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.